Nós leremos os 9 primeiros versículos aqui de João 7, continuando nossa exposição do Evangelho de João. O tema da mensagem dessa noite é o relógio de Deus não está quebrado. Hoje a gente vai ver que Deus tem tempo certo para cada coisa que acontece no universo. Vamos ler o texto de João? Começarmos aqui em João, capítulo 7, de 1 a 9. Passadas estas coisas, Jesus estava andando pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a eles e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Antes de continuarmos, vamos explicar: a festa de Tabernáculos é uma festa qual celebrava os 40 anos que ficaram no deserto, lá fazendo tendas e tabernáculos para Deus, simbolizando a presença de Deus. Então aqui fazia a festa de Tabernáculos, inclusive com tendas, para celebrar essa peregrinação até chegar na terra prometida. Então vamos continuar o verso 4. Diz assim: porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas. Manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Vamos orar novamente. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu texto bíblico aqui. Obrigado, Pai Deus, por estar unidos como igreja, Senhor, contemplar o Evangelho de Jesus Cristo e aprender mais de Ti nessa noite. Pai, eu te peço, Senhor, que me use neste momento, Senhor. Trabalhe em minha vida e a começar por mim. Fale comigo esta noite. Transforma o meu coração. Transforma o coração também de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Sabe, Pai, muitas vezes nosso coração é duro. Muitas vezes nós vivemos mais pela carne que pelo Espírito. Mas eu peço que nesse momento trabalhe, Senhor, para vivermos por Ti, para a Tua glória, Senhor. Sabendo que cada coisa acontece na nossa vida com o Teu perfeito propósito. Que Tu estás fazendo, trabalhando nossas vidas no tempo certo. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. Teu nome que ora, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas, durante o dia a dia, a gente olha para Deus e pergunta, talvez não exatamente com essas mesmas palavras, mas pergunta: Deus, por que estás demorando tanto? Por que a resposta não veio? Por que aquilo que eu oro não acontece? Será que esqueceste de mim? Este questionamento vem ao nosso coração. Muitas vezes a gente chega a pensar que parece que o relógio de Deus parou. Deus parou no tempo, se esqueceu de nós. A verdade é que muitos de nós carregam sonhos, planos, respostas de oração, situações que parecem estar atrasadas, travadas ou sem solução. Mas hoje eu quero te trazer à memória
na minha vida. Deus é sempre perfeito em tudo que faz. Deus não se atrasa, Ele não se adianta. Ele age na hora certa. Mesmo que a gente não compreenda o agir de Deus hoje, Ele está agindo. E hoje, olhando para a vida de Jesus aqui em João 7, de 1 a 9, nós podemos ver que o próprio Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, precisou esperar o tempo certo aqui, mesmo que foi pressionado pelas pessoas a agir de maneira diferente. Muitos queriam que ele fosse ao redor e falasse, proclamasse seus milagres para as outras pessoas, para serem vistos, saberem quem ele é. Eles queriam que ele fosse à festa, os tabernáculos, e disse, ainda não é o momento de ir para lá. Depois ele foi na segunda parte da festa, no momento correto, no momento perfeito. Então, se hoje você está cansado de esperar, desanimado, se você acha que Deus está demorando demais em responder e agir na sua vida, a gente pode prestar atenção nessa mensagem. Preste atenção nessa mensagem. O relógio de Deus está funcionando. Ele não parou. Ele está agindo em sua vida de maneira que a gente não compreende. Talvez você não compreenda, mas da maneira correta e perfeita. O tempo de Deus nunca falha. Só vamos contextualizar novamente o que a gente tem estudado aqui. João está escrevendo aqui para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que crê em Cristo nós temos a vida eterna. E nesse capítulo 7 a gente acabou de ler a oposição que Jesus está enfrentando. Estava aumentando. Os líderes judeus queriam prender a Jesus Cristo. Então a gente tinha oposição de um lado dos judeus querendo prender parte dos líderes judeus, do outro lado os discípulos de Cristo querendo que Jesus se manifestasse em mais os seus milagres. Então ele pressionava de todos os lados, mas ele não cedeu, porque ele sabia o tempo certo de cada coisa. E através disso a gente aprende convicções que nós devemos ter também. Irmãos, nem sempre as pessoas entendem o plano de Deus para a sua vida e querem adaptar com tudo que acontece. Jesus está evitando a Judéia lá, porque ele sabia que queria matar a Jesus na Judéia. Ele sabia também que os irmãos de Jesus tentavam empurrá-lo para Jerusalém, para a festa tabernáculo. Mas ele disse, ainda não é a hora, para que ele se mostrasse ao mundo como Messias que veio salvar. No versículo 5 deixa bem claro, isso não te lê, nem mesmo os irmãos de Jesus Cristo criam nele. Irmãos, esse texto aqui, os irmãos de Jesus Cristo, não se refere à igreja, se refere aos irmãos de sangue de Jesus Cristo. Muitos tentam afirmar que a palavra do grego Adelphi se refere a tribo de Jesus, mas não é, é irmãos de sangue de Jesus. Maria concebeu Jesus virgem, mas depois teve um casamento normal com José, um casamento normal como todos têm, e Jesus teve outros irmãos, e esses irmãos de Jesus Cristo não criam nele até que Jesus morreu e ressuscitou. Os irmãos queriam o espetáculo de Jesus Cristo, Deus fazia de Jesus um show em público, mas Jesus não andava por expectativas humanas, e sim pelos planos de seu Pai, pelos planos de Deus. Irmãos, a nossa regra de fé deve ser a expectativa das pessoas colocadas sobre nós. Todos os dias somos bombardeados com expectativas de outras pessoas, dizendo que devemos ou não devemos fazer. Então a gente carrega no ombro culpa por não conseguir ser aquilo que os outros desejam que a gente faça. Mas a gente não precisa ser. A gente precisa ser o que Jesus Cristo quer que nós sejamos. Se Jesus colocou algo no nosso coração, é isso que devemos
corro para decisões completamente erradas. Nós precisamos ter discernimento vindo de Deus. E como socorre? Oramos a Deus e pedir sabedoria, para que toda escolha que eu fizer seja a tua vontade. Não vai vir o anjo do céu nos dizer que vai fazer qual é a vontade de Deus. Não vai vir o sonho, embora isso possa acontecer, não é forma normativa de Deus trabalhando. Mas se nós oramos em Deus que faça a tua vontade em nós, vai ser feita a vontade de Deus em nós. Devemos descansar nisso. Que a gente possa refletir nessa noite. O que nós estamos seguindo é a vontade de Deus ou é a pressão das outras pessoas? Ou é do nosso próprio coração? Esse é o tempo certo, irmãos, para agir de acordo com a vontade de Deus. E como podemos aplicar essa verdade no nosso dia a dia? A gente pode pensar em algumas coisas. Primeiro, distinguir entre coragem e precipitação. Muitas pessoas dizem: eu sou corajoso, eu arrisco, eu faço o que quiser, eu bato o peito, eu sou forte, não tem nada a temer. Mas porque se precipitam demais em suas decisões. Não tem coragem, porque a gente vai sentar, se mostrar forte, porque a gente vai tomar o rumo certo. Pelo contrário, a gente vai se humilhar perante Deus, dizer: eu sou servo do meu Deus. Assim como Jesus, devemos agir com prudência, com cautela, obedecendo a Deus. Não ser guiados por pressão humana, mesmo que muitas vezes pessoas bem intencionadas, bem gostadas, dicas e conselhos, tudo deve ser avaliado pela palavra de Deus. Isso vale para decisões vocacionais, decisões de famílias, decisões materiais, decisões de emprego, de curso de faculdade, seja o que for. Busque a Deus antes de tudo. Mas é interessante que psicólogos e neurocientistas têm trabalhado nessa área e geralmente eles dizem, cara, isso não é regra geral para todos, mas eles dizem que em média a gente deve esperar 3 dias aproximadamente para tomar uma decisão, porque nós somos tentados a agir por impulso. E as pessoas cresceram com marketing, com boa oratória, com falas que nos levam a tomar decisões precipitadas. Então espere alguns dias. Se isso não estiver em sua mente, talvez seja uma boa decisão a tomar, mas não tome nada de forma precipitada. Seja comprar alguma coisa que estão lhe oferecendo, seja decidir uma viagem que vai gastar talvez mais do que sua renda, ou a ideia de persistir em algo, talvez você saiba que é errado, mas por precipitação você acaba tomando essa decisão. Talvez seja uma boa ideia considerar as coisas com mais carinho, quando a gente espera o tempo certo para buscar a Deus em oração, dizer: Deus, me ajude a tomar a decisão. O ponto aqui não é ficar na inércia, não fazer nada, não é simplesmente abandonar, dizer: não quero mais nada. O ponto é o impulso muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. Uma outra forma de a gente avaliar nossas vidas de acordo com a vontade de Deus é avaliar os instintos da plateia. O que isso significa, avaliar os instintos da plateia? É que as pessoas, muitas vezes bem intencionadas, que eu chamo de plateia, tentam nos impulsionar em busca de prestígio ou reconhecimento. Mas nós aprendemos que o testemunho de fé não deve ser moldado por expectativas humanas, mesmo que venham de pessoas queridas. Vamos, os meus pais, a última coisa que eles queriam da minha vida é que eu fosse pastor. E como eles insistiram para eu não ser pastor? Vários anos. Mas eu disse: eu sei o que Deus me disse, eu sei o que me chamou. Meus pais não estavam mal pensionados, porque
sabe? Muitas vezes fui pastor e freira. Minha mãe tem irmãos que são pastores, parentes são pastores. Eles não têm isso para mim, de modo nenhum. Mas eu disse, eu sei que Deus disse para mim. Eu sei que Deus me chamou e eu vou viver com isso. Não é que as pessoas são mal intencionadas. Muitas vezes querem nosso bem, mas nós devemos ter convicção daquilo que Deus nos chamou. Creio que todos aqui conhecem o Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já houve na época moderna. E quando o Billy Graham era jovem, ele foi muito pressionado por amigos e parentes também, colegas até de ministério pastoral, a entrar em debates públicos e brigar pela fé cristã, entrar em crítica com os ateus, mas ele dizia que sentia que não era chamado para isso naquele tempo. Não é que é errado a gente defender nossa fé perante os outros, devemos fazer isso. Há vários filósofos, teólogos e pastores cristãos que fazem isso com maestria, de forma maravilhosa, mas eu entendia, não foi para isso que Deus nos chamou. Nós devemos ter convicção qual é o nosso chamado perante Deus. Talvez você não saiba um chamado específico da sua vida, mas todos nós, de alguma forma, fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar, para viver uma vida que obedece a Deus em tudo que Ele nos ensina nas Escrituras. Billy Graham, ele preferiu esperar o momento certo e seguir a Deus e ser um grande evangelista no momento certo. Deus disse para ele: agora é hora de pregar aqui. Que a gente possa orar, dizer: Deus, me guie a fazer a tua vontade. E qual o resultado de Billy Graham olhar para que Deus fizesse a vontade dele? A vontade de Deus, milhares de pessoas entregaram a vida a Cristo pela pregação dele. Vamos esperar a vontade de Deus, pode ser cansativo, pode ser desgastante, mas é o melhor. Eu quero que você saia dessa noite com essa certeza. A vontade de Deus é melhor para você, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda, mesmo que estejamos que dar expectativa para outras pessoas colocadas sobre nossos ombros. Se estamos dentro da vontade de Deus, é isso que importa e é isso que vai ter. Outra condição que a gente deve ter para continuar esse texto é que Deus tem tempo certo para tudo em nossas vidas. Vou ler o verso 38 novamente, que diz assim: então Jesus disse: meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. O que Jesus disse? O mundo me odeia porque eu digo que as obras do mundo são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Então, só uma explicação do verso 8. Ele diz: vão para a festa porque eu não vou. Se a gente continuar a narrativa aqui, para os nossos versículos do próximo domingo, eu dizer que Jesus foi à festa. E muitos dizem: tá, aqui só a Bíblia Jesus foi à festa e disse que não ia. O que Jesus está dizendo aqui? Eu não vou neste momento, não vou participar da primeira parte da festa, porque essas pessoas vão me odiar e eu vou ser clamado para essas pessoas. Vocês querem milagres, mas vocês não vão ver milagres, porque o meu ministério não começou ainda. Então Jesus foi na segunda parte da festa, onde ele pôde entrar de forma escondida, sem ser notado. Então perceba, irmãos, ele não mentiu, ele disse: agora eu vou, mas depois de forma escondida ele pôde participar, sem ser notado, sem ser odiado, e sem ser pressionado a fazer um jogo ali naquela festa. Então, irmãos, Deus tem tempo certo para cada coisa. E Jesus sabia o tempo certo de ir até a festa. A festa dos tabernáculos, como eu disse logo no início, para celebrar os 40 anos de peregrinação no deserto, até chegar
deixar a terra prometida. Deus tem tempo certo para cada coisa. Os irmãos de Jesus, irmãos biológicos, e até os irmãos da fé, podiam fazer o que quisessem, porque não eram odiados como Jesus era. Mas Jesus estava comprometido com o seu reino, com a agenda de Deus, não com a agenda humana. O mundo odiava Jesus porque confrontava o pecado. Você confrontar o pecado, de fato, viver uma vida que agrada a Deus, muitas pessoas nos odiarão. Não porque eles matar porque a gente vive no Brasil a liberdade, mas de certa forma uma liberdade religiosa, mas em seus corações muitas vezes vão nos odiar. Mas nem tudo também é urgente. Para os outros pode ser, mas o que importa para nós é aquilo que é importante para Deus. Há um tempo certo para cada coisa da minha e da sua vida. Eu já contei uma história de um missionário russo grego. Ele foi missionário lá no interior da China e passou anos orando, se preparando para aquela ocasião, para pregar a Jesus Cristo. Anos orando, dizendo: eu vou para a China, mas esse é o momento. Jesus mostrou o momento certo para ele ir até a China. Muitos diziam: vai logo, as pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Embora muitos também quisessem que ele fosse. Mas ele esperou o tempo certo para pregar o Evangelho. Porque sabia o tempo certo que cada coração ali creia em Jesus Cristo. E como ele sabe o tempo certo? Pedindo a Deus: me mostre o tempo certo, que no momento certo Ele vai abrir todas as portas para nós irmos. Enquanto elas estiverem fechadas, Deus não quer que eu vá. Quando Deus abriu as portas para a milagrosa para Deus, Ele foi lá e pregou o Evangelho de Cristo, e pessoas foram salvas pela pregação dele. A gente deve ter convicções inabaláveis em Jesus Cristo, e uma delas é ficar firme no propósito que Deus colocou em nossos corações. Que isso é mais importante que agradar as outras pessoas. Jesus não cedeu à pressão, ele permaneceu na Galileia. O verso 9 diz assim, de João 7. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Ele não cedeu à pressão daquelas pessoas, dos irmãos dele. E esse versículo aqui 9, ele descreve a partida de Jesus para a Galileia após afirmar que ainda não era hora de ir na festa tabernáculos. Descreve que ele queria ficar ali naquele momento. Jesus decide ficar na Galileia enquanto seus irmãos dão uma festa, pois o momento não era um momento ideal. A gente deve estar firme no propósito que Deus colocou em nossos corações. Esse versículo aqui, dentro do texto, ele serve como uma pausa narrativa, onde é indicado que Jesus não participou dessa primeira parte para depois participar de maneira que ele não fosse aclamado pelo povo. Nos obedecer a Deus, às vezes significa dizer não para os outros. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, e às vezes tem dificuldade disso. Vai ter que trabalhar nessa minha vida. Mas às vezes a gente tem que dizer não. Tem gente que não é a melhor resposta. Tem gente que diz que o não é fazer a vontade de Deus. Nós somos convidados a fazer algo que é errado, devemos dizer não. Quando a gente tem firme na vontade de Deus, devemos dizer não, eu não vou fazer isso. Deus, que a gente possa magoar o quê? A vontade de Deus está acima do que as pessoas pensam. A nossa segurança, ela não está nas expectativas das pessoas, mas na direção de Deus. Não quer dizer que a gente deve maltratar pessoas, não é isso. A gente deve amar e cuidar dos outros, mas deve entender que Deus está acima do nosso ser humano. Uma outra ilustração que a gente tem aqui é que a viúva de Iliote foi morto por írios no Equador. Ela foi muito pressionada a deixar o campo missionário
voltar para os Estados Unidos. Muitos diziam: volte para casa, o que você vai fazer aí? O tempo acabou. A expectativa colocada nela, no marido, de salvar aquele povo. Dizia: você não vai salvar mais ninguém. Seu marido morreu, mas ela sentia que ela não teve que retornar, que Deus tinha um propósito para ela, e ela lhe conquistou muitas pessoas a Cristo. Nós devemos focar no que Deus tem para nós. Concluindo então, talvez você esteja cansado, confuso, se sentindo pressionado das mais diversas maneiras, mas lembre-se, Deus tem tempo perfeito para tudo que acontece e ainda vai acontecer na sua vida. Não apresse esse processo, não deixe que as pressões externas mudem o plano de Deus para a sua vida. Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo na vida de cada um aqui. Devemos entregar a Deus todos os dias e confiar plenamente na sua vontade. Se você, irmão, está tomando decisões só para agradar aos outros, reflita sobre isso. Onde está o seu coração? Está na expectativa? Está no medo? Está na culpa? Está no desespero? Ou está na vontade de Deus? Se você está ansioso, querendo que tudo aconteça logo, reflita, tempo de Deus é perfeito, está tudo acontecendo como deveria acontecer. Se você está perdendo a fé, porque acha que Deus está demorando, não esqueça, o relógio de Deus está quebrado e tem o tempo certo para cada coisa em sua vida. Hoje é dia de orarmos assim: Deus me ensina a confiar no teu tempo. Deus me dê paciência em meio às crises, a esperar, ter coragem de te obedecer. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com um trecho de uma música que eu passei a entender faz pouco tempo, agora seja conhecida. A música se chama O Texto, da banda Cristina de Deus. Eu vi o autor dessa música explicando essa música, e gostaria de explicar para vocês também, ler um trecho e explicar essa música. Essa música começa, tem um trecho dela que diz assim: os meus sonhos o vento pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. O autor dessa música estava com seu filho doente, com perigo de morte. Quando ele fala, os meus sonhos a areia não vai enterrar, é de forma literal. Ele pensava: Deus, o meu sonho é que meu filho vive. A areia é de forma literal, a areia de enterro, a areia de sepulcro. Eu disse: os meus sonhos não vai ser o cemitério que vai enterrar, não vai ser a areia que vai enterrar, porque eu confio em Deus, porque a vida eu recebi, eu te encontrar. O filho dele, se não me engano, tem 20 e poucos anos, não sei exatamente, mas ele sobreviveu àquela doença. De fato, Deus o enterrou. A música continua: nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. Nos teus braços não importa o tempo. O filho dele tinha um tempo para viver. Ele disse: Deus, não importa o tempo, porque o tempo pertence a ti. Cura meu filho nos teus braços. Não importa o tempo, não importa o medo, porque estou contigo. Que esse seja o nosso clamor. Não importa o desespero da sua vida, o tempo de Deus é perfeito. E com Ele a gente vai vencer todo o medo. Entregue os seus sonhos a Deus, entregue os seus anseios e crises a Deus. Não deixe o medo entrar
Pai, eu te peço que trabalhe nossos corações, que seduzam pedra de prazer em Senhor Jesus Cristo. Transforme a vida de cada um aqui, Senhor. Não deixe o medo dominar, não deixe a ansiedade nos dominar, Senhor. Não deixe as crises da vida nos dominar, Senhor. Mas trabalhe em nós para confiarmos e lançarmos a nossa ansiedade em Ti. Sabe que tudo que vivemos, temos vivido e viveremos, faz parte do plano perfeito. Deus, trabalha em nós para que a nossa vida seja completamente entregue a Ti. Senhor, Tu sabe nossos sonhos, Tu sabe nossos planos. Te peço que neste momento coloquemos esses planos e sonhos diante de Ti. E que se for da Tua vontade, eles